Olá, sejam bem-vindos novamente, dando sequência aos vídeos desde que eu comecei a falar sobre ventilação, respiração, circulação, o sangue e seus componentes. Depois falei sobre o oxímetro e o esteto. E hoje eu vou falar sobre o hemograma, que é um exame bem popular, né? Muita gente conhece. E acredito que muitas pessoas, quando recebem o hemograma, abrem, dão uma olhada, provavelmente já se habituaram a verificar os resultados de acordo com os parâmetros que são fornecidos junto do resultado mesmo, do lado do resultado. Então você já consegue perceber se aquele resultado está muito alto ou muito baixo, mas muitas pessoas não estão acostumadas com as siglas, não sabem identificar o que é cada componente do hemograma. Importante dizer também que o hemograma é um exame muito dinâmico e mutável, e ele é feito de acordo com as especificações do profissional, do médico que o solicita. Então, o hemograma ele pode ser completo ou pode ter itens específicos que são mais importantes para a patologia apresentada naquele momento. Eu vou mostrar de uma forma bem sucinta, de acordo com os três componentes sanguíneos que eu já exemplifiquei anteriormente. Então, começando por aqui, para relembrar, né, esse aqui é o sangue depois que passa pelo processo de decantação, onde os eritrócitos estão na parte inferior, aquela parte vermelha mais forte. São as células condutoras de gases, as hemácias, né? Eritrócitos ou hemácias é o mesmo componente, a mesma célula, enquanto que aquela parte rosinha, pequenininha, que fica entre a amarela e a vermelha, contém os leucócitos, que são as células responsáveis pela defesa do organismo. Eu penso nessa série como se fosse um pelotão do Exército, porque tem vários componentes, cada um com uma função. Também vou explicar de forma sucinta, bem rapidamente, mas de forma que vocês compreendam. Tem as plaquetas também, que ajudam muito no processo de regeneração tecidual pela coagulação. E a parte amarelinha, que tem o plasma, onde tem a parte mais fluida do sangue, 90% é água, mas também tem nutrientes, hormônios e gases dissolvidos, aquelas trocas gasosas. Tem uma parte desses gases que fica diluída junto do plasma e caminha aí pelos nossos vasos. Bom, a seguir, separei por partes, né, para ficar mais fácil a compreensão. Está o hemograma aqui e o eritrograma, que é a leitura dos glóbulos vermelhos. Então, logo de cara, aparecem as hemácias em milhões, é a quantidade de hemácias na sua coleta naquele momento. E tem do lado o referencial. Essas hemácias que devem ser relacionadas junto com os outros resultados de hemoglobina e hematócrito, que vão dar um cálculo da quantidade, volume e tamanho. Mais especificamente, o VGM, que aparece logo a seguir, é o volume globular médio. Quando você calcula o volume dentro daquela quantidade que foi coletada e faz uma estimativa de todo o sangue da pessoa, né? Do volume total. Em seguida, o HGM, que é a hemoglobina globular média. A hemoglobina é um componente que está contido dentro da hemácia e ele se liga aos gases, tanto ao oxigênio quanto ao dióxido de carbono, e os leva o oxigênio até os tecidos e o dióxido de carbono pela circulação dos tecidos até o pulmão, e depois faz todo o processo. Se você quer ver melhor, tem um vídeo meu falando sobre isso, um vídeo anterior. A concentração dessa hemoglobina também tem um item específico, que é o CHGM, não é muito comum nesse hemograma que eu peguei, tem esse exemplo. E o RDW é muito comum, que é o cálculo da amplitude de distribuição de hemácias.
Uma quantidade acima do valor estabelecido torna o seu sangue mais concentrado, mais denso, de uma forma mais popular, mais grosso. Isso quer dizer que ele vai circular de uma forma mais lenta, porque precisa de uma força de contração cardíaca maior para movimentá-lo. Isso não é bom. Então, um excesso de hemácias também não é muito legal. E, por outro lado, se houver uma baixa na quantidade de hemácias, ele vai ficar fluido e vai movimentar o fluxo bem mais rápido. Também não é interessante porque não há tempo suficiente para efetuar as trocas gasosas de uma forma eficiente. O próximo, que é o lecograma, que é aquela leitura do pelotão, né? Você tem todos esses componentes e eles atuam de forma conjunta, identificando os invasores, tem células específicas para isso, para identificar os invasores, né? Produção de anticorpos a partir dessa leitura, e depois aquela série que vai para o combate mesmo, que ataca diretamente os invasores e até fagocitam, que eles os englobam, destroem e depois é eliminado em outra parte do metabolismo. A seguir, as plaquetas. As plaquetas são importantíssimas e, para deixar mais claro, quando você se corta, por exemplo, fazendo a barba ou mexendo na cozinha com uma faca mais afiada, você vai notar que depois do tempo forma aquela casquinha vermelha, chamam de casquinha mesmo, né? Aquilo lá é a coagulação e faz parte da regeneração tecidual. As plaquetas têm um papel importantíssimo nesse processo. Plaquetas muito baixas vão inviabilizar esse processo, enquanto que um número muito alto pode ocasionar a formação de trombos, que na parte interna do corpo, nos vasos, é muito perigoso, porque ele vai influenciar diretamente na circulação sanguínea, diminuindo o fluxo, ou até você pode pensar numa via pública, uma estrada, por exemplo, quando tem feriado, né? Tudo fica muito mais complicado. Quando tem um acidente na estrada, tudo para. Então forma um trombo num vaso importante. O sangue também pode diminuir muito a velocidade ou até parar. E isso vai ter complicações muito mais sérias. Então, esse é o resuminho. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas é porque o hemograma tem vários itens, né? Eu peguei só os principais, ele pode ser muito mais extenso que isso. Se você gostou, deixe o seu comentário. Se não gostou, também deixe, por favor, que aí me ajuda a melhorar. Tá bom? Saúde para todos. Muitíssimo obrigado.